Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Um ótimo sábado. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 21, 22, 23 e 24. Glória a Jesus. Estamos aí chegando à reta final na quinta semana do nosso plano de leitura. Amanhã nós vamos terminar o livro de Êxodo na quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem, nós vamos estar encerrando o livro de Êxodo. Temos ainda alguns dias aí e graças a Deus, né? Deus vai nos sustentando, vai nos dando força, vai nos abençoando. O importante é nós não desistir, o importante é nós perseverar. Eu estou nesse plano de leitura anual e 52 semanas e de uma ordem de ordem cronológica aí nós estamos lendo a Bíblia e tem sido bênção do alto. Amém? Então hoje nós vamos ler o capítulo 21 e vamos meditar, vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina e é bênção, irmãos. Estou muito feliz, muito agradecido, muito grato a Deus por estar nesse plano, por Deus ter colocado em meu coração para estar gravando esses vídeos, né? E compartilhar um pouquinho com vocês a forma que eu leio a Bíblia, né? É um dos jeitos que eu leio a Bíblia, no meu particular, e eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu faço no dia a dia, não é? Estou aqui na sala do meu apartamento, estamos aí em adaptações, fazendo adaptações aí em questão de horário, agora são aproximadamente 7 horas da noite, é bênção pura, as coisas Deus tem nos abençoado, Deus abriu a porta, Deus abriu uma porta para mim e eu estou muito feliz. É a realização de um sonho e tudo isso aconteceu, eu creio, porque eu mergulhei nesse projeto, nesse plano de leitura, de cabeça e esperando no Senhor, né, a recompensa. E a recompensa já está vindo. Estamos aí na quinta semana, já se passaram 30 dias de plano e ontem foi minha primeira noite trabalhando. Deus me abriu essa porta no período noturno e graças a Deus, né? Graças a Deus, estou muito feliz. E vamos lá, irmãos, vamos lá. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é perfeito e a tua obra é perfeita. Pai, peço a ti inspiração e revelação da tua palavra. Peço a ti, Senhor, abra o céu, Senhor, nesta noite, toma esse ambiente com a tua glória, com a tua presença. Revela, meu Pai, aquilo que o Senhor nunca revelou para homem algum. Revela, Senhor, traz um entendimento, meu Pai, para as nossas vidas da tua palavra. Uma sabedoria vinda do alto, Senhor. Precisamos sim de sabedoria da tua palavra, como discernir a tua palavra e como fazer a aplicação da tua palavra no nosso dia a dia. Por isso eu rendo graças a ti e te agradeço, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Perdoe, Senhor, as palavras que saem da nossa boca, o nosso comportamento. Estamos aprendendo a cada dia a te amar, a zelar pela tua vontade, pelo teu querer. É um processo,
E a cada dia nós estamos vivendo essa experiência. Como te agradar, Senhor? Como é agradar? Como é uma vida de quem agrada a Deus? Por isso eu te agradeço, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Capítulo 21. Capítulo 21 de Êxodo. Vai falar. O título é O Justo Tratamento dos Escravos. Olha isso. Vamos lá. Agora vai começar uma série de regras, de preceitos, porque Deus estava implementando a cultura do reino para Israel, uma cultura, né? A cultura do reino de Deus, que não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Deus já formou o povo, escolheu o povo, é Israel, agora Deus vai implementar uma cultura. Todo o povo, toda a nação tem uma cultura. E essa nação de Israel, como foi uma nação escolhida por Deus, Deus vai implementar a cultura dele no povo. E o povo precisa aceitar, né, essa cultura, esses mandamentos, essas regras, que lá na frente Jesus vai falar que todas as leis, tudo isso que nós vamos ler, ter essa experiência de ler, se resume em duas leis maiores, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, são duas leis gerais que Jesus Cristo passa, que cumpre todas. Se você obedecer às duas leis, vai cumprir todos os mandamentos que aqui nós vamos ler. Vamos lá. Êxodo capítulo 21. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da sua vida. Olha só que interessante, que se o escravo quisesse permanecer ali com o seu senhor, ele precisaria ter uma marca em seu corpo, na sua orelha direita. Glória a Deus. Você vê que Deus, quando ele entra, quando nós permitimos ele entrar em nossas vidas e atuar em nossas vidas, sempre Deus vai marcar a nossa vida. E falando em marca, me traz à memória Jacó. Jacó foi um homem marcado por Deus. O anjo tocou na juntura da coxa de Jacó e Jacó passou a mancar pelo resto de sua vida. Por quê? Porque o homem que tem um encontro com Deus, irmãos, o homem que tem um encontro com Deus é marcado por ele, não é mais o mesmo, não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Se você teve um encontro com Deus, meu querido, não tem válvula de escape, não tem saída de emergência. A sua vida já pertence a Ele, você pertence a Ele, Ele pertence a você, e não tem marcha ré. Não tem marcha ré. Se você serve a Deus, se você um dia teve um encontro com Deus, não tem marcha ré, não tem espelho retrovisor, e é seguir em frente
e vencer os desafios, obstáculos, passar por cima, vencer o desânimo, vencer a preguiça, vencer, perseverar, insistir, porque Deus é contigo. Deus não serve para mais nada. Vamos lá, versículo 10. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira, com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Você vê que esse decreto especificamente foi um decreto que Jacó precisou praticar. Sem antes ter lei, Jacó precisou praticar quando ele se casou com Lia e Raquel. Raquel, ele amava Raquel, tanto é que os primeiros 7 anos ele tinha se dedicado a Raquel, trabalhou durante 7 anos por Raquel. Aí Labão, depois de 7 anos, entrega a Lia. Aí Jacó ele trabalha mais 7 anos para pagar aí o casamento aí, pagar pelo casamento, pela união, né? Aí só que é o seguinte, aí ele tem que dar atenção para as 2 mulheres. E a Bíblia fala que Deus estava vendo que Jacó dava mais atenção para Raquel do que para Lia. E aí Deus vai lá e abençoa Lia com um ventre fértil que gera 6 filhos. Só de Lia foram 6 filhos. E só que Labão também cobrava muito. Ficava muito em cima de Jacó porque ele precisava demonstrar amor para Lia também. Era uma coisa que ele não estava conseguindo, porque ele amava Raquel. Glória a Deus. Então, essa lei aqui, esse versículo 10, esse decreto aqui, você lendo, você já traz à sua memória aquilo que você leu atrás, né, sobre Jacó, e veio à memória. Então, é bom você ler a Bíblia, que nem nós estamos fazendo esse plano de leitura, nós estamos lendo de 3 a 4 capítulos por dia. E essa quantidade, eu acredito que é uma quantidade boa para se ler a Bíblia e dessa forma, tranquilo, sem pressão, sem pressa, né? Cada vídeo aí tá em torno de 1 hora a 45 minutos a 1 hora. É o tempo para mim, que sou pastor, que sou servo de Deus, que sou cristão, para mim tá ótimo. Se todo o cristão lê de 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia, tá tranquilo. Tá tranquilo, você consegue entender, a palavra, né? Então, assim, Deus vai te dando sabedoria, vai te inspirando, as coisas vão acontecendo na tua vida e você vai perseverando. Então, o meu conselho eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse mais de 10 vezes. Só que agora nós estamos nesse plano de leitura e lendo de 3 a 4 capítulos por dia, e eu tenho visto que está sendo mais fácil trazer à memória aquilo que a gente já leu lá atrás. Está sendo mais fácil, estou conseguindo, na hora da leitura, o Espírito Santo, ele começa a trazer à memória aquilo que você já aprendeu, para reforçar. É como se fosse uma aula de reforço da escola. Então, esse verso aqui, 10, me arremete a uma prática que Jacó precisava ter e ainda não tinha a lei. Por isso que nós vamos bater sempre na tecla aqui. A intenção de Deus em criar esses decretos e essas leis não era para o povo ter medo de Deus, era para o povo colocar essa lei no coração deles e eles entender que o que Deus tem para a vida deles
é maior, é melhor. É uma terra que mana leite e mel, só que você não pode ir acessar esse ambiente de glória, esse ambiente de prosperidade de qualquer jeito, sem respeitar princípios. Não, não é dessa forma. Você precisa respeitar princípios, respeitar os processos e ser abençoado. Aí sim você está apto para receber a herança. Vamos lá, versículo 11. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma. Quem agredir e matar outra pessoa será executado. Mas, se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Isso vai acontecer lá na frente, né? Isso vai acontecer lá na frente. Um sacerdote vai ser morto em frente ao altar de Deus, apegado ao altar de Deus. Lá na frente nós vamos ver isso. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Já pensou, irmão, se nós vivêssemos esse tempo que teria de pai enterrando filho aí, porque filho está agredindo seus pais? Graças a Deus. Vamos lá. Quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Ofender a honra fala de se deitar no leito do seu pai. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu quando isso aconteceu, se não me falha a memória, lá com os patriarcas lá. A Sarai tinha morrido e o filho de Abraão tinha se casado com a serva de Sarai, né? E aí se deitou e aí manchou, né? Manchou o leito aí, né? Foi nos patriarcas isso aí, né, que aconteceu. Eu não tenho certeza que serva foi, mas o filho de Jacó, o filho de Jacó, sim, lembrei, ó, quando Raquel morreu, Raquel tinha uma serva, se não me falha a memória, era Bila, e o seu filho, o filho de Jacó, né, o Rúben, se deitou com a serva de Raquel, e aí manchou a honra do seu pai, porque ele esperou a mãe morrer para ter relação com a concubina lá, né? Com a serva de Raquel. Rúben foi o primogênito, desonrou o leito do pai. Amém? Então, aos poucos, você vai lembrando, você vai lendo, você vai lembrando dos episódios. E quem traz essa memória para você, quem vai refrescando essa memória, é o Espírito de Deus. Uma coisa você precisa ter certeza. Uma vez que você ora, que você está nesse plano de leitura, o Espírito Santo é teu instrutor. A Bíblia já explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Amém? Então, vai lendo devagarzinho, vai forçando a memória e o Espírito Santo vai te abençoando, né? Tava lembrando, achei que era Abraão, mas ó, você vai lembrando? Não foi Abraão. Foi Jacó. Foi Rúben. Rúben teve relação com Bila, e manchou aí o leito do pai, desonrou o leito do pai. Então vamos lá. Glória a Deus. Se dois homens, versículo 18. Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com o punho e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado. Se posteriormente o que foi agredido conseguir voltar a andar fora de casa,
Mesmo que precise de muletas, o agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara, e como resultado o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Então você vê que os decretos eram para os escravos e eram também para os senhores. Deus não deixou ninguém, nenhuma classe de fora desses decretos. Se 2 homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Deus liberou esse decreto. Aí Jesus lá na frente, nós vamos ver que lá no Sermão da Montanha ele vai falar, né? Disseste a lei, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, aquele que pensar em mal de alguém em seu coração já cometeu um pecado de homicídio. Aí ele fala do amor, Jesus Cristo fala do amor, porque essa regra aqui, esses decretos, tinham um único sentido: fazer com que o homem demonstrasse amor para os seus irmãos, fizesse com que o homem amasse o seu próximo, que o amor de Deus viesse a ser estabelecido na nação. Todas essas leis parece que são muitas leis para se cumprir, é impossível cumprir, mas se você amar o teu próximo, você não vai desejar o mal. Se você amar o teu próximo, você não vai cobiçar a mulher dele. Se você amar o próximo, você não vai roubar ele, você não vai extorquir ele, você não vai enganar. É simples. O amor excede todo entendimento. O amor de Deus é grande, excede todo entendimento, é forte, é poderoso. Então, é simples. Nós vamos ler aqui várias leis, vários decretos, preceitos, regras. Vai ter as leis cerimoniais que nós vamos conhecer, né? Deus vai pedir para construir o tabernáculo. Nós vamos avançando aí, nós vamos ver o que Deus vai pedindo. Mas tudo isso, todas essas regras, esses mandamentos, se cumprem em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado, mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado, porque o boi fugiu, Fugiu e costumava a ser agressivo. Então, o boi será punido e o dono também. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina, mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado.
Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. É justo, não é, irmãos? É justo. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. 22. Proteção da prosperidade. Não, proteção da propriedade. Vamos lá. Capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Isso acontece hoje, né? Se você pegar um ladrão dentro da sua casa e você matar ele, é legítima defesa. Então, essa lei aqui que Deus liberou para Israel é uma lei que nós vivemos aqui no Brasil, né? Tudo, por mais que tem direitos humanos, tal, vai querer recorrer, ajudar o cidadão que entrou dentro da tua casa, né? Mas se você pegar alguém dentro da tua casa e você, por legítima defesa, por instinto, porque é por instinto, né? Quem passa por isso, sua propriedade está sendo invadida, ou você chega e você vê que tem gente dentro da sua casa. Você é instinto querer proteger aquilo que é teu. E por homem ser também movido a instinto, né? Se ele matar, é legítima defesa, né? Mas se depender de nós, temos paz para com todos. Vamos lá. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. Olha isso, ó. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Então, se você pegasse alguém durante o dia te roubando, você não poderia matar. Era só durante a noite. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou de suas uvas. Versículo 6. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido, ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo prejuízo. Ixi, isso aqui é terrível, hein? Já pensou? Você está lá com a fogueirinha e o vento vem e arrebenta com o campo do teu irmão? Terrível, hein? Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho, para que este os guarde, e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos, em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra.
Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animado for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas, se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Aqui a partir do versículo 16 até o versículo 31, nós vamos ver algumas responsabilidades que Deus vai entregar aí para o povo, algumas responsabilidades gerais aí para todo o povo aí. Vamos lá. Se o homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Isso aconteceu com a filha de Jacó, né? A Diná, que foi violentada. Diná foi violentada, né? E Siquém foi lá e violentou ela, e Siquém precisou pagar o dote. Mas aí nós, né? Se for cavucar essa história, você vai ver que Levi e Judá eles vão fazer uma aliança, né? Siquém vai fazer uma aliança com Jacó e de aliança de povo, né? E aí todos os homens daquela terra, daquela nação que estava fazendo aliança, vai cortar a ponta do prepúcio, né? Vai fazer a circuncisão. Aí Judá e Levi vai entrar dentro da cidade, vai matar todos os homens, vai acontecer um desastre naquele tempo, né? Naquela cidade, né? Uma catástrofe, né? Porque mataram todos os homens. Vamos lá. Mas se o pai da moça não permitir... O Ted, quietinho. Ted. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Agora, uma outra regra, né? Outra regra de responsabilidade do povo. Não deixe que a feiticeira viva no vosso meio, certo? Quem tiver relações sexuais com um animal, certamente será executado. Olha isso, ó. Quem tiver relações sexuais com um animal, certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro Deus além do Senhor será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. E aqui está falando, né? Ó, esse versículo já deixa bem claro para Israel não fazer acepção de pessoas. Recebe, ensine as leis, ensine os costumes e vivam. Vamos lá. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado,
não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Olha, a lei de Deus aqui para quem empresta dinheiro aí para parente. Ó. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para o empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver, e se seu próximo pedir socorro a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Né? Você foi lá, pegou uma capa emprestada, né? E aí você precisa devolver antes do pôr do sol. Vai que aquela capa era o único meio dele se aquecer durante a noite. Vamos lá. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Olha aí, ó. Não blasfeme contra Deus e não amaldiçoe as autoridades. Lembrando aí de autoridade, Deus está falando aqui para nós respeitar as autoridades. Se não me engano, lá no livro de Efésios, fala sobre autoridades que nós devemos. Toda autoridade é constituída por Deus, como ministros do Senhor em nossa vida, né? Para que a vontade de Deus venha a ser plena e perfeita em nossas vidas. Então, devemos respeitar aí as autoridades que Deus coloca em nossas vidas. Vamos lá. Quando entregar as ofertas da colheita, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Ah, aqui, ó. Ó o pecado que Ananias e Safira pecou. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a história desse casal. A igreja estava se expandindo, estava crescendo, e Ananias e Safira vai reter parte da oferta. Eles vão vender o campo e vão reter parte, vão enganar, né? Vão mentir para o Espírito Santo. Se eu mentir para o homem é uma coisa, agora querer mentir para Deus é terrível. Então aqui é uma lei que foi, e eles foram fulminados, né? A Bíblia fala que eles foram fulminados ali diante do Senhor. Isso já no tempo da graça de Deus, no tempo da igreja primitiva, Deus fulminou esse casal porque eles venderam a propriedade e depositaram nos pés dos apóstolos parte da venda, né, do terreno. Só que eles mentiram, eles falaram que era o dinheiro integral, o dinheiro total, e não era. Eles estavam mentindo. Tanto o marido quanto a mulher pensou e fez o que era errado. Poderia ter, ainda Pedro, na correção, liberando a correção na vida deles, fala: o terreno era de vocês, a propriedade era de vocês. Vocês poderiam vender ou não, vocês poderiam ofertar ou não. Agora, fazer uma oferta agindo por mentira, por engano, vocês vão ser punidos. E eles foram fulminados. Isso já no tempo da graça, irmãos, no tempo da graça. Não era no tempo da lei. O tempo da lei é agora que estamos lendo. Mas Ananias e Safiras é no tempo da graça, né? No início, na igreja primitiva, foram enganar, foram mentir, tiveram a sua devida punição. Vamos lá. Consagre a mim seu primeiro filho. Vamos lá. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias, e no 8º entregue-o a mim. Vocês serão meu povo santo. Vocês serão meu povo santo. Por isso, não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Glória a Deus. No capítulo 23, nós vamos ler aqui, do versículo 1 ao versículo 13, um chamado aí à prática da justiça. Deus vai dar, né? Vai fazer um chamado, chamar atenção para que os israelitas viessem a ser justos, a praticar justiça. Vamos lá? Não espalhe boatos falsos, não coopere
com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido de seu amigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Olha, Deus liberando através das regras, dos preceitos, dos decretos, a sua personalidade, né? O seu caráter, né? O caráter de Deus é justiça. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Isso é verdade. Verdade. Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos. Mas no 7º ano, deixe que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixem o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Faça o mesmo com os vinhedos e os olivais. Isso é interessante, né? Você se programar. Trabalha duro durante 6 anos e no 7º ano faz a terra descansar. E aí aquele 7º ano seria um ano de desfrute, você desfrutar. Você trabalha intensamente durante 6 anos, guardando dinheiro, pega dois serviços, faz bico, faz aquela poupança, aquele investimento durante 6 anos. Aí no 7º ano você tira o pé. Você desfruta, né? Você ajuda quem precisa, quem está ao teu redor, você seja um canal de bênção no 7º ano, você desfruta de todo o trabalho de tuas mãos, né? Então esse 7º ano seria um ano de descanso para a terra e de você desfrutar do fruto do teu trabalho. Amém? Qual era o objetivo real, o sentido real da lei do sábado? Que os israelitas precisariam tirar um dia para descansar. Esse descanso vem da palavra desfrute. Você desfrutar aquilo que Deus fez ou aquilo que você fez com as obras de suas mãos durante 6 dias. E no 7º você desfrutar. Amém? Vamos lá. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Então, o dia de folga, né, foi criado por Deus. Uma lei trabalhista aí, de 1988 aí, né? Uma lei trabalhista determinou aí o descanso, trabalhar 6 dias e folgar 1. Já estava na palavra de Deus, irmãos. Já estava na palavra de Deus. Na verdade, assim, a Bíblia Sagrada é um aferidor de medida para as leis, decretos que os homens criam, né, em suas nações. É um aferidor de medidas. Vamos lá. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles.
Do versículo 14 ao versículo 19, nós vamos ler a respeito das 3 festas anuais que Deus pede para o povo a cada ano realizar essas 3 festas anuais. 3 festas. A cada ano celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Olha isso, irmãos. Ninguém deve se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Então, para comemorar a Páscoa, deveria ser 6 dias não de consagração, comendo pão sem fermento, e no 7º dia a Páscoa, né? Celebrem também a festa da colheita. Quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas? Quando me trarão os primeiros frutos? O que é o primeiro fruto? Né? O que é o primeiro fruto? Entendeu? É a primícia. Você tira, você recebe lá o seu salário, tira. Claro que hoje nós já temos descontado em folha de pagamento, já INSS, plano de saúde, às vezes plano odontológico, vale transporte, nós temos já descontado em folha, mas quando você receber o seu pagamento, é importante que você já tira, né, a primícia para Deus, certo? Tira a primícia para Deus do seu salário, porque Deus te abençoou, né? Deus te deu saúde, Deus te deu vida, né? Deus te protegeu, e aí você oferta ao Senhor como uma primícia. Por fim, celebrem a festa da última colheita no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. A cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor. Não ofereçam o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento, e não guardem até a manhã seguinte a gordura das ofertas da festa. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor seu Deus o melhor de seus primeiros frutos. Leva o melhor. Se for para ofertar, que oferte o melhor. Não é para levar uma oferta sem sentido. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Glória a Deus. E agora aqui do versículo 20 ao versículo 33, Deus vai prometer a sua presença no meio do povo. É o único povo a qual Deus escolheu para permanecer no meio deles, né? Olha que privilégio você servir um Deus que anda com você, que fala com você, que está ao seu lado. Você não vê, mas você sente, mas você vê ele agindo. Então, os frutos revelam quem Deus é, né? As manifestações revelam a sua presença em nossas vidas, no meio do seu povo. Vamos lá. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, hititas, fariseus, cananeus, heveus e jebuseus. E eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas.
Versículo 25. Ó. Sirvam somente ao Senhor seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água, e os protegerei de doenças. Olha isso. As necessidades básicas eram supridas por Deus, ó, que é a água, o alimento e a proteção, a saúde. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Glória a Deus. Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror adiante de vocês para expulsar os heveus, os cananeus e os hititas. Mas não os expulsarei num só ano. Quer dizer, não é tudo de uma vez que eu vou expulsar. Ó. Por quê? Pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Que os animais, após a desobediência de Adão e a saída de Adão do jardim, os animais passou a não reconhecer mais a autoridade que o homem tinha sobre eles. Porque Deus pediu, né? A ordem de Deus era para nós ter autoridade sobre os animais também. Só que quando Adão desobedece, os animais, aquela autoridade que Adão tinha, que vinha de Deus sobre a criação, Adão perdeu. Adão perdeu. E aí o animal se revolta contra nós. Você vê cachorro mordendo, dono, né? Você vê a serpente picando, né? Mordendo aí o ser humano. Você vê o leão, se você se deparar com uma onça, com um leão, você ora, filho. Você ora, né? Recentemente eu vi um vídeo na internet, está rolando aí, de um pastor que estava no monte orando e na filmagem dele, na live dele lá, uma onça passa atrás dele. Meu, que livramento que aquele homem teve. Que livramento que aquele homem teve. Por quê? Essa autoridade que Deus tinha dado para o primeiro homem, para Adão, perdeu. Aí Jesus Cristo vem e nos devolve essa autoridade. Nos devolve essa autoridade para nós dominar sobre os animais. Né? Vamos lá. Versículo 31. Estabelecerei os limites de seu território, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei de diante de vocês. Não façam tratados com eles, nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Olha isso. Deus já está deixando, já deixa bem claro, ó, vocês vão para a terra de Canaã, a terra da promessa, não faz aliança, não imita os costumes deles, sabe? Não se deixa ser influenciado por eles. Eu sou o seu Deus, estou colocando as minhas regras, meus preceitos. Não chegue lá, quando vocês chegarem lá na terra de Canaã, não vou tirar todos os inimigos, porque senão a terra vai ficar vazia, os animais vão se multiplicar e vai ser uma ameaça para vocês. Olha o cuidado de Deus, o zelo de Deus pelo teu povo. Agora no capítulo 24, o último capítulo da leitura de hoje, certo? Israel vai aceitar, Deus vai propor uma aliança. Deus vai propor uma aliança para Israel, e Israel vai aceitar essa aliança. No capítulo 24, do versículo 1 ao 18. Vamos ler? Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais
do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor, e todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Quer dizer, tudo que Deus passava para Moisés, Moisés escrevia. E por isso que nós temos hoje acesso ao Pentateuco. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como oferta de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois, pegou o livro da aliança e o leu em alta voz para o povo. Mais uma vez, todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-os sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Primeira aliança aí, ó, no Monte Sinai, com o sangue do animal sendo aspergido no povo. Lá no Novo Testamento nós vamos ver que o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas nos purifica de todo pecado, né? Vamos lá, é o sangue da nova aliança, né? Porque essa primeira aliança é no Monte Sinai, é os mandamentos do Senhor. Agora, nós estamos vivendo o tempo da graça, Novo Testamento, e é o quê? A segunda aliança é com o sangue de Jesus Cristo vertido da cruz do Calvário. Depois, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu e eles participaram de uma refeição na presença dele. Olha só que privilégio a liderança de Israel vai ter, vai ver a Deus. Então, o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué, nessa época Josué era o auxiliar de Moisés. E o auxiliar sempre vai aprender. Sempre vai aprender, porque vai chegar um tempo, vai chegar uma época que o auxiliar vai se tornar o líder. Mas o auxiliar precisa aprender, né, com o líder. Vamos lá. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência poderá consultá-los. Então, por quê? Arão e Hur foram os dois intercessores ali, levantaram as mãos quando estavam na batalha com os amalequitas. Arão e Hur providenciam uma pedra para Moisés sentar. Josué estava na batalha e Moisés, Arão e Hur segurando ali, fala de intercessão. Porque somente os intercessores podem dar conselhos. Por quê? Porque quando Deus te levanta para intercessão, ele te levanta para orar e ele te revela o motivo, a causa daquela oração. Então, há sabedoria para quem é intercessor, há uma sabedoria especial de Deus para quem tem essa obra de interceder. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. Olha isso. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas
que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor, no alto do Sinai, parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Meu, que experiência foi essa, né? 40 dias e 40 noites, num poder, numa graça, numa glória de Deus, né? Na presença do Senhor. É difícil, né? A gente imaginar como foi essa experiência. Eu vou ter curiosidade. Eu vou ser curioso o suficiente para perguntar para Moisés quando chegar na eternidade. Quando chegar na eternidade, vou perguntar para Moisés como foi essa experiência dele ficar 40 dias e 40 noites ali na presença de Deus, face a face com Deus. E eu tenho certeza que ele vai perguntar para mim como é. Eu fiquei face a face com Deus, Rafael. Mas você, Deus habitou em você, Deus morou em você. Como que é ter essa experiência? Irmãos, é extraordinário. É extraordinário. Ele vai perguntar para mim, como que é Deus morar dentro de você? Como que é Deus se manifestar dentro de você? Porque eu tive sim essa experiência de estar face a face com Deus. Mas em nenhum momento Deus morava dentro de mim e me conduzia. Como que é ter essa experiência? É extraordinário, irmãos. É extraordinário. Deus não permite eu dar um passo falso, um passo errado. Ele não permite. Ele dá um sinal. Ó, não vai por esse caminho. Ó, não dá esse passo agora. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. É isso aí. Estamos lendo. Aos pouquinhos nós vamos crescendo. Sempre crescendo na graça, no conhecimento. Que Deus venha nos abençoar. Que Deus venha te abençoar. Amanhã estaremos de volta. Amanhã, domingo, estaremos de volta aí para fazer a leitura aí de mais 3 capítulos da Bíblia, do livro de Êxodo. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor.